Eu sou Luiz Fugante e esse é o quarto episódio da série semanal Aprendendo a Pensar, Quem Pensa em Nós. É o quarto dos 100 episódios que faremos e hoje eu queria focar na questão da dificuldade de a gente acessar um pensamento pleno e ter ideias adequadas, produzir ou criar ideias adequadas para a nossa vida, né? Porque só vale o pensamento que cria, o pensamento que libera, e não o pensamento que é refém de alguma forma idealizada, pronta, porque isso não seria exatamente um pensamento, seria uma adequação, uma conformação, uma espécie de crença numa forma acabada, pronta e perfeita. Mas isso não é exatamente pensar, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente imagina ser a sabedoria, né? É como no nosso episódio anterior, onde falamos que quando alguém faz uma ideia de outro, essa ideia tem muito mais a ver com o estado do corpo desse alguém do que exatamente com a coisa ideada por ela, né? A ideia ela tem muito mais a ver, nessa medida, com o estado de desejo do que com a realidade integral da coisa que está nos afetando. E, claro, essa ideia, então, ela é fruto do nosso interesse. Aquilo que nos afeta para o bem e para o mal faria com que ela desse o sentido, né? E o que ela vale exatamente para o nosso campo de interesse, que tem a ver com o nosso estado afetivo. Só que o nosso estado afetivo, muitas vezes, ele reduz a realidade, ele reduz o presente. E assim a gente pode simplesmente ser cúmplice daquilo que a gente combate. Se a gente combate o presente que nos reduz, o presente fechado que nos asfixia, que nos coage, que nos violenta, que nos demanda, que nos captura, e a gente quer criar frestas de ar puro nesse presente. A gente quer criar novos caminhos, novas maneiras, furar a bolha, né? Romper com os círculos viciosos que o presente nos impõe. A gente não estará fazendo nada se não perceber que nós mesmos estamos imersos nesse círculo vicioso quando nós julgamos as coisas e a nós mesmos a partir do nosso estado afetivo. Então, o que nos impede de pensar? Esse é um problema central. Para a gente aprender a pensar, é preciso a gente chegar a exercer o pensamento de modo diferente de quando a gente imagina que pensa, né? E nesse contraste, a gente vai percebendo cada vez mais que o que leva a confundir o pensamento com a imaginação tem muito mais a ver com o uso, ou até o mau uso, que a gente faz daquilo que nos acontece e que, por consequência, impede a gente de pensar, ou separa a gente da nossa potência plena de pensar. Então, o uso que a gente faz daquilo que nos acontece é algo extremamente essencial. Eu diria que é tão essencial que, apesar de ser muito importante para a intensificação da nossa vida, para o aumento de realidade, de potência, de fortalecimento de nós mesmos, apesar de ser muito importante a gente aumentar a nossa potência, a nossa capacidade de afetar e de ser afetado, né? É ainda talvez mais importante, nesse primeiro momento, a gente desenvolver uma força em nós que é capaz
de não se deixar afetar, não se deixar abalar, não se deixar demandar, não se deixar mobilizar. Por que exatamente? Pelo que exatamente? Não se deixar demandar ou mobilizar por aquilo que chega sem uma conexão real, sem uma composição real, mas que impõe de fora como uma ordem, como uma palavra de ordem, né? Como um aguilhão, uma violência sobre nós que nos obriga a agir, a sentir ou a pensar desta ou daquela maneira. Então, deter isso, deter essa demanda exterior, ser capaz de criar uma distância, de criar um entretempo entre isso que nos demanda de fora e isso que ferve em nós, que trabalha em nós, que cozinha em nós, que experimenta em nós. Dar tempo a essa nossa experimentação interior, né? Essa distância necessária para que a experimentação interior se processe, para que a gente faça um uso próprio do nosso tempo próprio. Aqui começa a condição do pensamento real. Se há distância, se há um processamento, se há uma experimentação, se há o sorver, o fruir daquilo que acontece em nós, nós podemos fazer um uso interessante disso, seja o que acontece de mal ou o que acontece de bom. Sempre dá para fazer o melhor uso, o uso mais interessante, para que isso torne-se matéria de criação de realidade e fonte de invenção no pensamento. Então, aqui é uma condição para a gente começar a pensar de modo pleno, distinguindo da maneira como a gente imagina ser o pensamento pela imagem ou pela imaginação, que necessariamente implica uma coação. Não é um autêntico pensamento. Tem mais a ver com uma obediência, com um reconhecimento ou com uma sabedoria pronta, do que exatamente com o pensamento criativo que se conecta imediatamente com o acontecimento dessa realidade que nos faz existir. E aí sim nós somos capazes de intervir nesse presente que muitas vezes tanto nos sufoca e que é tão urgente e necessário criar fendas de ar puro em meio a essa coação que tenta nos desviar do foco mais interessante da nossa vida.